Olá, boa tarde, 1h06, é feriado, quarta-feira, mas o Sala de Redação está espertamente ligado em você, porque ontem teve jogo do Internacional na estreia da Copa Libertadores da América, hoje tem outros jogos importantes também por esta competição, amanhã tem o Grêmio na Sul-Americana, fim de semana tem Gauchão, daqui a pouco tem as finais e semifinais do Gauchão, enfim, nós não podemos parar, o futebol não parou e o Sala de Redação está aí com você. E sempre em nome de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Bom, Guerrinha, me conta o que aconteceu ontem à noite, o que tu gostastes e o que tu não gostastes. Eu gostei das opções táticas do treinador. Ele joga na mesma partida em 3-4 esquema. Me agradou muito. Ele larga no 4-4-1, 4-3-2, daqui a pouco ele vai mudando tudo mesmo. O Internacional tem que dar tempo para esse rapaz aí, Pedro. Entendeu? Para ele poder remontar um time que ele desmontou. Ele desmontou. Em 8, 9 jogos ele desmontou o Internacional. O Internacional que era vice-campeão brasileiro, aquele não existe mais. Vai se classificar? Vai, claro que vai. O grupo é uma comédia, uma ruindade. Agora, só vai se classificar. Não alimentem sonho de brigar por título, que não vai brigar por título. O homem desmontou o Internacional. O Zé Gabriel segue zagueiro. O Maurício, o craque Maurício, virou a possibilidade do meio-campo, de arrumar meio-campo. O Yuri Alberto é reserva nesse time. O Palácios, esse vai estrear uma hora, né? Eu não sei se já chegou a documentação dele, ele não estreou ainda. Quando é que ele vai estrear, não sei, porque o lado dele é o direito, mas ele ali não pode jogar, tá proibido. Então ele vai estrear a qualquer momento. Pedro, o Internacional virou um arremedo de time. Eu sei que a altitude atrapalha, eu sei. Mas não é só altitude. O que atrapalha são as lambanças do treinador. Aliás, o treinador, qualquer coisa que ele vai tomar decisão, ele tem um cara do lado que explica pra ele como é que é. Vem cá, se o auxiliar fosse bom, ele não era auxiliar, ele era o treinador. Pedro, tá tudo errado de novo, Pedro. Vai ser pior do que foi no ano passado. Será? Vai ser pior. Esse negócio que tem que dar tempo. O Crespo não tem tempo. O Crespo tem 8 jogos. É o melhor time do Brasil hoje. O São Paulo depois do Flamengo. Sabe o que ele fez? Ele não inventou. Ele manteve tudo como estava lá, trocou o Daniel Alves de posição, botou de lateral, liberou o Tietê, foi buscar um cara no Vasco. Pronto, seguiu a mesma ladainha. Está ganhando jogos. O Internacional, ao contrário, o Internacional muda tudo. Quando eu ouvi esses dias que cada jogo, a escalação depende de cada jogo, eu me arrepiei. Digo, não, mas futebol não é assim. Futebol tu arma o teu time e o adversário que se preocupe contigo. Não, mas cada jogo nós temos que ver a escalação do adversário para montar o nosso time. Mas isso não é quebra-cabeça. Pedro, não está no caminho certo, está no caminho errado. Mas tem que dar tempo para ele poder montar o que ele desmontou. Muito bem. Potter, o que tu tem a dizer? Boa tarde a todos aí. Eu não vou ser tão veemente como foi o Guerrinha. E isso não quer dizer que eu discorde completamente de algumas coisas que o Guerrinha disse. Eu acho que a avaliação do Guerrinha vem depois, a partir de ontem, onde eu a elimino. A partir de ontem, eu a elimino porque não existe possibilidade de discutir algo maior, os caras jogando a quase 4.000 metros. Então, para mim, e fica uma dúvida também, Pedro. Se o time foi montado taticamente porque ele pensa que esse time pode dar certo, ou se o time foi montado taticamente não pensando na tática, e sim na partida ser em cima da montanha. A gente viu que mais jovens jogaram, jogou o Heitor como titular, jogou o Maurício como titular, jogou o Caio Vidal como titular. Então essa resposta eu não obtive nas péssimas coletivas pós-jogo que a Conmebol está organizando. São péssimas. Um cara lê as perguntas, a gente não consegue ter complexidade para entender os acertos. 3 perguntas, né, Potter? Pô, é muito 3 ruim. Perguntas então, não tem. Exatamente, eles eliminam algumas perguntas feitas por repórter, a gente não tem noção disso aí. Vamos lá. Tirei a partida de ontem.
Eu ainda não sei qual é o time do Miguel Ramírez. Eu ainda não sei claramente se a ideia dele está dando certo ou não. Porque o gauchão não é um grande parâmetro para a gente desenvolver isso. Né? De novo, repito, eu sou um pouco mais leve do que o Guerrinha pegou agora aqui com o Miguel Mas Ramírez. eu estou concordando com vocês dois. Mas ao mesmo tempo nós dizemos a mesma coisa. Eu não queria fazer uma avaliação em cima completamente disso. Então, eu vou dar mais tempo, como disse o Guerrinha, mas esse meu mais tempo é 7 dias. Porque em 7 dias não tem mais uma montanha para atrapalhá-lo. Em 7 dias o jogo é embaixo da montanha. E aí já precisa alguma coisa aparecer. A gente viu que o Inter tem mais posse de bola em alguns jogos, né? E a gente entende isso aí. Mas sim, o Miguel Ramírez precisa fazer alguma coisa. A comparação com o Crespo, ela é válida, e o Crespo teve uma inteligência do que a direção de São Paulo aceitou. Ele seguiu um trabalho. O sistema de jogo dele, com algumas correções, claro. Ele não tá escalando só o mesmo time também. Às vezes o Daniel tá no ataque, às vezes ele tá no meio campo, às vezes ele tá na lateral direita, que é o lugar dele, claro, né? Então ele também tá testando algumas formações, mas vem dando mais certo num campeonato que é mais difícil. Mas não teve montanha pro Crespo jogar também, né? Ontem foi contra o Sporting Cristal. Mas o detalhe do Miguel Ramírez, e essa diferença, é que ele veio para montar uma nova ideia. Ao contrário do Crespo, que veio para seguir com alguma ideia. Ele veio para desmontar. O Inter não pode mais ser reativo. O Inter tem que ser ativo. E essa atividade, aparentemente... Não é aparentemente. Essa atividade não aconteceu ainda. Eu acho que a semana que vem pode ser definitiva pra gente ter uma noção maior, porque é um jogo decisivo de Libertadores da América. E aí, eu vou... Ainda contra um adversário fraco, né? Ainda fraco, né? Ainda é fraco, mas é decisivo igual, né? Mais do que resultado, Pedro, alguma ideia dele tem que começar a dar completamente certo. E se eu pudesse dar uma dica na minha petulância agora aqui no sala de redação, eu acho que ele tem que achar primeiro os 11. Primeiro acha os 11 e repete os 11. E depois, em um momento ou outro, pode mudar alguma coisa. Mas o Inter precisa primeiro de uma ideia de futebol repetida. E depois começar a entender que, claro, contra um adversário tu pode mudar uma coisa ou outra, né? Porque acho que é isso, assim. Eu não discordo, eu não quero estar numa ponta e o Guerrinha na outra. Eu não estou discordando completamente do Guerrinha. Eu não quero criar essa dualidade. Eu só estou pegando um pouquinho menos pesado, porque ontem o jogo foi na montanha, e na montanha nada dá certo para ninguém, nem pro Messi. É difícil. E tu, Leonardo, o que tu pensa? Eu penso que o jogo, eu concordo com o Potter, o jogo de ontem, e eu tenho visto os colorados estão muito indignados nas redes sociais, eu fui muito xingado nas redes sociais, entraram no meu Instagram, me xingaram, as pessoas perdem Eu não sei porquê, mas achei merecido, viu, o xingamento. E se não foi merecido, vai fazer alguma ali na frente, então já tá garantido. Exatamente. Tu vai aprontar alguma, então já te xingamos agora, entendeu? Careca. Mas sim, Pedro, eu acho que as pessoas estão muito nervosas, estão muito ansiosas, e é normal, é natural. O futebol brasileiro se alimenta de ansiedade. E é isso, não tem como analisar um jogo a 3.600. Tu ontem relataste, tu foste a La Paz, o André relatou no Esporte São Meio-Dia, eu nunca fui a La Paz, eu fui a Quito. E é 2.800, La Paz é 3.600. Eu imagino que seja algo desumano jogar em La Paz. Então qualquer análise fica prejudicada. O primeiro tempo do Inter foi até seguro, teve uma chance, um chute de fora da área do Always Ready, que usa muito desse recurso, porque a bola viaja mais rápido, o goleiro daqui do nível do mar não tem o tempo de bola. Segundo tempo o time sentiu, o Edenilson, por exemplo, ele chegaria em condições normais e não deixaria o jogador dominar, olhar e chutar. Né? O Zé Gabriel errou o passe na saída, 98 minutos, já está faltando oxigênio. Então tudo foi afetado. Para mim impactou, por exemplo, o Moisés. O Moisés é um atleta em excelência, né? O Moisés poderia fazer qualquer esporte, ele tem biotipo de atleta. Moisés já abriu o mar já, Léo, né? E ontem não conseguiu jogar em cima da montanha. Não, o Potter, o Moisés, aos 20 minutos, ele tava caminhando. Aí aos 30 ombros caídos. É que no mar ele tava no nível do mar, Potter, esse que é o problema. Acho que o Moisés só funciona no nível do mar. É verdade. Enfim, fica complicado uma análise mais profunda, Pedro. Viu, Leonardo? Eu acho que a questão da altitude, sim, mas tem algumas coisas, eu gostaria de falar com o Maurício Saraiva sobre isso, que ele comentou o jogo na transmissão que eu estava ontem, no jogo do Inter. Tem algumas coisas do tipo assim, ó, o Patrick era ponta esquerda, virou ponta direita e virou bancário. Tá? Mas aí que tá, Pedro, é isso que falta responder. É esse o problema de uma coletiva incompleta. Eu tenho essa dúvida, pra depois de sanar da dúvida, poder ter uma crítica ou não. Eu não gostei da escalação do Inter. Mas eu acredito que pela jovialidade da escalação,
que a montanha tenha influenciado nela. Eu Entende? também acho. Mas eu não tive essa resposta ontem. Porque se ele pensava taticamente que aquele time pudesse dar certo, Yuri é aí eu tô jovem, preocupado. Potter. O Yuri Alberto é jovem. Pois é, exatamente. Então Eu também, eu acho que ficou faltando, tu tem razão. Né? Não, mas Ontem é que ele a até ideia falou do do Patrick. Galhardo, viu? A ideia do Galhardo, eu pensei nisso também, que tu tá pensando, Diogo, mas eu acho que a ideia do Galhardo é botar um jogador que sabe tocar melhor a bola, porque isso também é um dado importante na altitude. A altitude é outro jogo, quase todo mundo que vai lá não ganha. Mas eu tava falando o seguinte, Maurício, eu tenho algumas coisas assim, por exemplo, a alteração do intervalo, ele tira 2 ponteiros, que é uma das bases da sua forma de jogar. Ele tirou completamente o seu jeito de jogar e botou 2 ponteiros. E aí, Maurício? Maurício não está ouvindo. Mas aí, tá Pedro... Posso ir então, Pedro, que eu ainda não falei. Posso ir nessa aí, claro, Pedro? claro. Olha, bom, a questão da altitude, obviamente a altitude não tem futebol, né? Eu não sei como é que a FIFA deixa jogar 4 mil metros. Não tem futebol, tu não tem como tu avaliar às vezes o conjunto, porque tu não sabe qual é as peças que perderam fôlego. O Léo aí disse, eu concordo com ele, o Moisés teve um lateral que ele foi cobrar que ele chegou a botar a mão no joelho, enfim. Mas analisando o jogo, eu acho que as substituições e a leitura do jogo que fez o Ramírez, essa eu acho que ele não foi feliz, Pedro, porque o Inter teve um primeiro tempo em que ele tinha controle do jogo. O que fazem os times na altitude? Os times que têm altitude a seu favor, eles chutam de fora da área, basicamente isso. O Always Red é muito ruim, ele não tem o gesto técnico, não tem triangulação, troca de passes, infiltração, então ele chutava de fora da área. Então o problema do Inter não era ter mais um cara ali atrás, mais um zagueiro para chamar o adversário para dentro da sua área. Ele precisava, ao contrário, de um jogador talvez a mais no meio campo, justamente para impedir que o chute de fora da área acontecesse com mais naturalidade. O gol aconteceu assim, inclusive, né? O Caicedo, ele tem, Salcedo, perdão, ele tem liberdade, chuta de fora da área, depois de 11 finalizações de fora da área, uma entrou. E aí, a partir dali, o Inter se atrapalhou, porque daí o Inter não tinha nem a linha de 5 atrás, que obviamente foi a ideia do Ramírez, aí ficou faltando gente perto da área, depois saiu o Lucas Ribeiro, acabou saindo por um problema no joelho, e aí o Inter já não tinha mais 2 ponteiros, tinha 2 centroavantes, e aí o Inter foi se atrapalhando nisso. Eu acho que a leitura do jogo para a altitude acabou não dando certo. Mas, obviamente, tem que dar todos os descontos. Nessa aí eu fecho. O Inter nunca ganhou jogo na altitude. Já jogou 3 vezes em La Paz, nunca ganhou. É realmente muito difícil. Não, mas o resultado não é o mais importante. O mais importante é isso que tu está dizendo aí. Isso. Da forma como ele encarou o jogo. Para fechar. Para fechar minha palestra aqui, tá, Pedro? Para fechar. A comparação que tem lá com o Kudê, que são 2 estrangeiros, que embora tenham modelos de jogo diferentes, eles têm uma similitude, assim, de jogo ofensivo, é que o Kudê, logo no começo do trabalho dele, a gente tinha jogos em que o Inter ia muito bem, sabe? Eu lembro aquele jogo com a Católica, e aí, olha, os caras aprenderam rapidamente, depois jogava mal, depois jogava nem tanto, mas tinha alguns exemplos de muito bom futebol. O Ramírez ainda não teve esse jogo pra gente se apegar. Talvez venha agora em seguida, nos dois. São só 30 dias, né? Mas essa é a principal pressão, né? A principal pressão do Ramírez é justamente porque, não tá se comparando aqui, claro que jogar na altitude é diferente, todo mundo sabe disso. Só que se ele tem um processo de repetição de algumas coisas, toda a escalação, pelo menos pelo que a gente acompanha na rede social, toda a escalação do Ramírez, ela surpreende uma boa parte do torcedor colorado. Porque daqui a pouco vai assim, ó, ele vem escalando o Potter, o Potter tá jogando bem. Aí de uma hora para outra ele tira o Potter e coloca o Léo. Ninguém está questionando se o Léo vai fazer um jogo melhor ou pior do que o Potter. Só que ele não está uma certa repetição. E nós estamos, enquanto analistas de futebol, considerando o seguinte. Não, é que ontem foi a altitude. Essa altitude pode custar caro. Porque um próximo adversário, por exemplo, lá do time boliviano, que eu nunca acerto a pronúncia, vai chegar lá daqui a pouco, se perder por um gol de diferença, num possível desempate por critério, pode tirar uma vaga do Inter. Futebol, senhores, tem dessas surpresas. A Libertadores é um campeonato muito traiçoeiro. Eu sei que tem mais 5 jogos, que o Inter não vai jogar de novo na altitude, só que essa cobrança natural, ela vai continuar existindo sob o trabalho do Ramírez, justamente pela falta de repetição. E nós estamos acostumados num processo de futebol em que a repetição é necessária. Eu sei que muitos estão pensando o seguinte, não, Bagé, no Manchester United não é assim, no City não é assim, no Real Madrid, sim, mas nós não estamos falando dessas super seleções que têm jogadores capacitados tecnicamente para titularidade e para o banco. Nós estamos falando de um time que rompeu uma maneira que até então chegou inclusive à frente do Campeonato Brasileiro do próprio São Paulo, que acabou de ser citado.
No ano passado foi uma loucura, né, Bagé? Porque no ano passado os 2 treinadores do Inter, com ideias diferentes, lideraram o Brasileirão. É verdade. Mas se a gente voltar propondo e outros não, né? O que eu achava que tinha mais, assim, Léo, tá, claro, eu não de novo, assim, sabe? Tem que se cobrar, assim, Miguel Ramírez. O tempo o tempo é menor que o do Independente Del Valle. A pressão é enormemente maior, né? Só que estamos num dia pós uma montanha de 4.000 metros, né? É só essa observação que eu faço. Mas até a montanha também não se tinha um grande Inter. Mas, Potter, como é que vai cobrar um grande Inter com tão pouco tempo de trabalho? Eu reconheço isso também. Só que no futebol, os resultados precisam aparecer mais rápido. E acho, e aí tá a minha crítica, que para os resultados aparecerem mais rápidos, o Inter precisa achar os seus 11. O Miguel Ramírez precisa indicar pra gente quem são os 11, Léo. Porque essa ideia demora a dar certo. E com 11, ele pode ter mais calmaria. Primeiro encaixa os 11. Tem calmaria, tem resultados. E depois ele pode, aos pouquinhos, mudar contra um adversário ou outro. Entendeu? Agora ele precisa encaixar logo os 11. Porque senão, sim, a gente pode perder tempo e ter perdas maiores da temporada. Pelas entrevistas dele, não as da Conmebol, né? Que são ridículas. A Conmebol faz uma competição que é a principal do continente. Tu não ouve o técnico depois do jogo e nem o atleta, né? Que loucura isso. É um absurdo isso. Mas absurdo, enfim, é tratar mal o seu negócio. Mas nas entrevistas aqui do Gauchão, ele já deixou claro, né, e para mim é algo novo também, de que a prática de trabalho dele não é T11, tá? A gente vai ter que lidar com isso, ou analisar em cima disso. Mas, Léo, ele é muito jovem, Léo, ele não pode ter algumas mudanças, porque agora, de verdade, ele tá num clube com pressão. Ele não tá Eu quero formar pro Miguel, eu não tô criticando ele, mas os profissionais, Léo, eles se adaptam ao meio que estão. Sim. Eles entendem a geografia onde está. Eles entendem a pressão. Tipo assim, daqui a pouco no Inter, ele que é um jovem treinador, ele não tem 100 partidas numa casa-mata. Ele pode adaptar essa ideia, porque senão o Inter não vai conseguir entender essa ideia. Ele pode incorporar ideias. Pode incorporar. Claro, ele vai chegar ao Brasil e vai dizer, o ambiente aqui é assim, e ele vai ter de rever. Para mim, a grande dificuldade do Ramírez, o grande desafio do Inter, na verdade, é que o Inter foi montado começo de 17, né? De 17 não, de 18 o Inter volta à primeira divisão, isso. 18. O Inter foi montado numa ideia de jogo do Odair. Um futebol mais reativo, de marcação forte no meio, saída em velocidade, um meia na ponta, um outro lado é um velocista, enfim, tá? Tudo que a gente sabe. Aí o Inter sai do Odair e vem o Kudê, que era diferente na forma de jogar. Mas se tu for ver a raiz, ela se mantinha, a estruturação do time ela se mantinha. A ideia era diferente. E era um conceito mais fácil de ser absorvido. Que o conceito de futebol a grosso modo do Kudê é o seguinte: nós vamos pressionar a saída, nós vamos roubar a bola perto do gol e transição rápida. E isso o Inter tinha algumas coisas que ele aproveitou até do time do Odair. Aí sai o Kudê e vem o Abel, retoma o que o Odair fazia. Agora vem um técnico e rompe com tudo. Eu não sei se o Inter vai ter as ferramentas necessárias, vai ter de entregar, ou se precisa dar tempo para que ele descubra os jogadores necessários para implantar essa ideia de jogo. Ela é, assim, de rompimento total, Maurício. Aí eu consigo compreender que o Internacional trouxe um treinador para fazer diferente do anterior. Se fosse para fazer parecido ou igual, mantinha quem foi vice-campeão brasileiro. E é direito de quem chega ao comando do clube com o maciço voto que chegou, o Alessandro Barcelos, fazer do seu jeito. O que precisa acontecer a partir daí? O contratado precisa se ajudar. E eu acredito que depois de uma derrota como a de ontem, não é para o cara ir para a rua, passar no cine e ir embora. Não se trata disso. Seria uma precipitação histórica e estúpida. Agora, um treinador do Internacional, nem no mundo real, nem no universo paralelo, pode dizer que o seu time foi surpreendido pelo campeão da Bolívia. Não pode. O Always Ready não fez nada de tão revolucionário no jogo, cuja surpresa rendesse uma derrota do Inter. Eu não estou falando do que perder Palmeiras, perdeu o Flamengo, perdeu a Seleção Brasileira, perdeu, um monte de time perdeu sentindo falta de ar. Puxava do Chuí, não chegava no Oiapoque o ar. Aconteceu com mais de meio time do Inter ontem. Agora, como perder é impressionante. O Patrick não pode sair do time titular contra o Aimoré, por mais que o Aimoré não seja a representação de dificuldade, e depois do jogo seguinte na Libertadores, o treinador faz 5 trocas
e o Patrick não é opção em nenhuma delas. Saiu do time, isso é razoável, isso é o pensamento do treinador. Mas nenhuma das substituições pega o Patrick. E ao final do jogo, vem o Maurício e vem o treinador para dizer que os vídeos que viram era de um time que não correspondeu ao que estava em campo e de alguma maneira isso estava explicando a derrota do Inter pro Always Ready. Não. Aí não dá. Como também não dá quando você chega perto da área do adversário com o lateral, volta para o Edenilson engata para bater no gol a 10 metros do goleiro, mas depois ele dá no Heitor, que dá no Edenilson, que dá no Cuesta, que dá no Lomba. Não dá. Não há posicional, nem disposicional, nem subposicional que explique a não definição de um ataque depois que você fica a 20 metros do gol adversário. Essas coisas têm que ter correção imediata. Sem contar o Zé Gabriel, que passou a ser rótulo, achincalhado, humilhado na internet. Eu detesto isso. Cancelamento, crítica pessoal, e é tudo que acontece no Zé Gabriel hoje. É fácil dar pancada no Zé Gabriel hoje. A culpa não é dele. Ele está no lugar onde ele não sabe jogar. Ele não é nem zagueiro, que dirá bom zagueiro. Olha, eu não gostei nem da camisa do Inter, aquela cor laranja, se vocês querem saber. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para não ficar no ar. Eu não estou achando que o time do Inter é uma Brastemp, muito pelo contrário. Eu acho que o time do Inter é comum. O time do Inter é igual à maioria dos times, tirando aí Flamengo, Atlético, São Paulo e Palmeiras, que começaram bem de novo esse ano. Eu acho o resto muito parecido. Agora, esse negócio que o Léo falou, e não é o Léo só está reproduzindo, que cada jogo pode fazer mudanças dependendo do adversário, isso tira a confiança do jogador. Vários jogadores do Internacional estão visivelmente sem confiança. Eles não sabem se são titulares, não são, se vão começar o próximo jogo, se não vão. Isso não é bom. Um time de futebol precisa ter os seus 11 definidos, precisa ter, depois desses 11, um entrosamento, e com o entrosamento buscar resultados para adquirir confiança. Pronto, se vai ganhar é uma outra questão. Mas esse é o beabá do futebol. Aqui e em qualquer lugar do mundo. E eu não sou muito de comparar, porque acho que é uma desonestidade comparar o futebol europeu com o brasileiro. Antigamente nós vendíamos jogadores aqui aos borbotões para a Europa porque fazíamos coisas diferentes da Europa. Hoje queremos fazer coisas iguais quando não podemos fazer, não temos a capacidade de fazer. Então, eu acho que está tudo errado nesse sentido. Alguém tem que chegar lá, encostar e dizer, olha aqui, quem sabe tu recomeça de como terminou. E aos poucos tu vai mudando o pneu, tu muda uma lanterna traseira, tu vai fazendo isso. Agora, tu vai mudar tudo, não vai dar certo. Vai dar errado. Guerrinha, essa crítica coube também ao Abel. No ano passado, o Inter tinha uma repetição de time achado pelo Abel. E aí o Inter vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E aí surge no time Marcos Guilherme. No momento de má fase. Foi verdade, foi a despedida do Marcos Guilherme com o Abel. Foi a despedida. No momento decisivo do campeonato. Exatamente, foi a despedida. Ele até gozei que ele entrou para marcar o lateral esquerdo. Foi errado, claro que foi errado. O Abner. Então não tem perseguição. Na verdade, tem muito mais. Claro, cada um critica do jeito que quer, e as críticas cabem. Eu só fiz uma ponderação sobre a montanha. É dificílimo lá em cima. E perto do céu é difícil jogar bola, só para quem está acostumado. Mas sim, cabe sim essa crítica, Miguel Ramírez. A gente não sabe ainda qual time é. E talvez essa ideia de 13, 14, 15, 16 titulares atrapalhe garoto que precisa de confiança para isso. Por exemplo, quer ver uma coisa? O Heitor tá confiante. O Heitor fez uma boa partida. Muito boa. O Rodinei não pode jogar na semana que vem. O Heitor precisa continuar confiante. O Heitor é o lateral. O Heitor é o lateral que faz cruzamento e a bola chega na cabeça dos atacantes. E é o único que tem no Rio Grande do Sul. Então ele não pode ir pro banco de reservas. Ele tem que continuar no time. Claro, quem vai entrar o Saravia é uma outra discussão. É um jogador de seleção. Agora não pode tirar ele para adaptar ao Tátira na próxima semana e botar o Rodinei. Porque ele é mais experiente, porque ele marca melhor e tem um ponteiro lá bom. Entende? Eu sei que isso acontece em alguns lugares do mundo, mas no começo de trabalho, o melhor é encaixar mais rápido para ter paz, para depois colocar suas ideias. Isso agora pedindo com petulância e humildade, Pedro. Como torcedor humildade, colorado.
Com humildade Lance humildade não. Ao Miguel Ramírez. Não, mas com humildade eu vou te dizer que o Melnick Digital Days voltou. Até 9 de maio, empreendimentos fantásticos e oportunidades incríveis. Melnick Digital Days, um momento para mudar todos os outros da sua vida. Acesse melnickeven.com.br/Melnick Digital Days, tá? É a grande chance que você tem. E a Objetiva Administradora de Condomínios está há 23 anos trabalhando no mercado. Lá em Novo Hamburgo, 80% dos condomínios estão entregues à Objetiva Administradora, que está chegando agora em Porto Alegre. Então, olha aqui, ó, se você tem qualquer problema aí, tá? No seu condomínio, solicite sua proposta, objetivacondomínio.com.br, e conheça o trabalho que ela faz. E o álcool, Gimo Álcool 70 Aerosol, lembra que a proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, e Gimo é qualidade comprovada. E atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. Sala de redação faz um intervalo comercial. Voltamos em seguida. Habemos técnico, diz Romildo Bolzan. Ou seja, o Grêmio tem técnico. Voltamos em seguida. 1h36. A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, com inovação e experiência, espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Maurício Saraiva, ele chegou. Thiago Nunes. Chegou e é a melhor opção que o Grêmio tinha para trazer nesse momento. O Grêmio não precisa agora de um revolucionário, Pedro. Precisa de um treinador competente. E o Thiago Nunes não é revolucionário, é competente. O que ele conseguiu fazer de forma pragmática no Atlético Paranaense, ou Atlético para quem preferir, ele fez o seguinte: ele pega o time do Fernando Diniz, que era insuficiente, ele põe meio time que foi campeão paranaense com ele, Thiago Nunes, e esse meio time é de base. Sobem 5 a 6 jogadores para o time titular, campeão da Sul-Americana, e no ano seguinte, ainda mais cascudo e mais competente, ele é campeão da Copa do Brasil, sendo este, Pedro, o grande título do Thiago Nunes, porque na trajetória ele elimina Flamengo, foi o maior Grêmio, título da história da Copa do Brasil, foi o mais difícil, pegou só cobra criada. Foi uma super Copa do Brasil, porque ele elimina Flamengo, depois Grêmio, e na final ganha do Internacional 2 vezes, a segunda no Beira-Rio. Então, todos os quesitos de um treinador competente estão ali. No Corinthians, ele se atrapalhou. Primeiro que o resultado tinha que vir de forma muito imediata, e a cartilha que ele tentou impor a jogadores profissionais, homens velhos, pais de família, aquilo não funcionou. Tenho certeza que ele não vai tentar de novo em lugar nenhum. Eu entendo que por ser campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, porque já estava no mercado, anunciado num dia, chega no outro, e porque trabalhou com o Jean-Pierre, na base do Jean-Pierre, o Thiago Nunes hoje era o melhor nome para o Grêmio contratar, e seja bem-vindo e que seja bem sucedido. Bagé, ele pega uma situação semelhante à que ele pegou no Atlético Paranaense. Ele tem um mundão de jovens para colocar no time, junto com alguns cascudos que existem lá no Grêmio, e a partir daí formar um time que tem jogadores experientes para dar segurança e jogadores jovens que poderão se destacar, alguns sim, outros não, né? É verdade, Pedro. Sabe que tem um ponto que o torcedor vai ter que separar muito agora, o torcedor do Grêmio, que é evitar uma comparação com o maior ídolo da história do clube que acaba de sair, que é o Renato. E isso aconteceu em um determinado momento, quando saiu o Renato do comando do Grêmio e chegou o Julinho Camargo, lembram? E essa pressão foi uma coisa descabida, né? Porque não dava para comparar a experiência, mas o torcedor automaticamente exigia do seu novo treinador. Então essa comparação que chega agora com o Thiago Nunes, o Thiago, por exemplo, no Corinthians, o Maurício citou aí, ele passou por um outro problema, né? Ele chegou no Corinthians para ser um escudo também. Ele chegou meio, como se diz do interior, para fazer o serviço sujo. Tinha dirigente que não queria, daqui a pouco, buscar uma indisponibilidade com um determinado jogador, e aí se montou para que o Thiago fizesse isso. Ó, tu vai chegar aqui, a gente quer afastar o fulano, a gente quer trazer o Beltrano. Era um outro momento. A chegada do Thiago no Grêmio, ele preferencialmente, pro Léo e pro Joe que gostam dessa questão dos esquemas, ele gosta de 2 esquemas. Ele gosta de jogar num 4-2-3-1, que é um esquema que o Renato gostava muito e que naturalmente o Grêmio vinha jogando, ou num 4-1-4-1. E que também é um esquema propício para ser modificado com a chegada principalmente do Thiago Santos, que é esse volante de contenção e que nós já debatimos aqui há alguns dias que existia essa possibilidade da mudança do esquema. Agora, é claro que ele chega mais maduro, ele chega com 2 bons exemplos.
O que ele fez e deu muito certo no Atlético Paranaense, o que ele tentou fazer e deu errado no Corinthians. A única mudança de última hora é que de 2 profissionais que ele traria, aumentou 1, né? Ele está chegando com três profissionais. 2 para ser auxiliares, mais 1 para a questão de análise de desempenho. Mas o torcedor do Grêmio precisa ter essa paciência e não comparar o Thiago Nunes com o Renato. O Renato não é mais técnico do Grêmio. Agora o que me preocupa é que ele chegou para treinar o Corinthians, para tirar o Corinthians da defesa e botar o Corinthians no ataque. Ora, se tiver jogadores para fazê-lo, não tem problema nenhum. É o que está me preocupando no Internacional também. Será que o Inter tem jogadores para fazer o esquema que quer o treinador? Bom, primeiro eu quero saber qual é o esquema. Tem. Para ser propositivo, tem. A questão é que o Potter passou por isso e faz muito sentido. Ter um time base sobre o qual você possa fazer 2 modificações num jogo para o outro, olha, estourando assim no bom humor, 3, tá? Explodindo. 3 de linha, 30% do time você muda em nome de um adversário, desde que o adversário valha essa mudança. Começa que eu não acho o time do Abel. Eu discordo do Maurício, eu acho que não tem. O Internacional não tem. O Internacional terá mais ainda com o Bosquilha voltando e o Internacional não tem o jogador que é fundamental em qualquer time de futebol. O armador. Não tem. E tudo você pode propor diferente, Guerra. Você pode propor diferente. Tu pode tentar achar um jogador, mas não tem o jogador. Não é o Praxedes, não é o Maurício. É o Tyson, talvez seja, não sei. Não sei. Mas não tem esse jogador, então não tem peças. Se tu não tem meio campo, tu não tem peças. Não, mas tem meio, Guerra, não tem o armador, pouca gente não tem o armador. Não, pouca gente não, os que ganham tem armador. Não, olha, eu adoro o armador, mas dá pra ganhar sem armador, Guerrinha. O Inter já foi campeão, o Grêmio normalmente todos os que ganham têm armador. O Flamengo tem 5, o Palmeiras tem 3. Eles 2 têm mesmo. Não, o Tite tem uma frase, Guerrinha, o Tite tem uma frase sobre armador que é boa, que ele diz o seguinte: dá pra ganhar sem armador, tá cheio de time inteiro que ganha sem armador, mas quem tem um armador, põe pra jogar. Quem consegue achar essa peça, coloca pra jogar. É ouro. Não, a proposição, Guerra, me parece possível, mesmo sem o armador, e eu gosto muito desta figura, para mim, por onde começa um time de futebol. E se eu pensar em alguém no Brasil, eu vou pensar em Ailton Lira, em Carpegiani, e se eu pensar em alguém no exterior, eu vou pensar em Iniesta. Pelo amor de Deus, é uma figura maravilhosa. Mas mesmo não tendo este jogador tão raro, e nem citei o D'Alessandro ou o Douglas, o time pode ser um time propositivo de uma outra maneira. Até com o carregador de bola que você insiste o Inter ter e tem de fato na figura do Edenilson, do próprio Patrick, mas ter a bola e ter qualidade para jogar, se tiver o armador, melhor. Se não tiver, você vai ter que fazer o chamado plano B. Mas não precisa jogar reativo por não ter armador. Tu vê como o armador é importante, que nós estávamos discutindo há muito tempo aqui, como é que não jogava o Jean-Pierre no Grêmio. Sim, verdade. Pois é. Então o D'Alessandro foi banco do Inter? Tem que ter o armador. O Internacional não tem esse jogador. Não tem. Vai adaptar. Bom, aí é outro problema, se vai dar certo ou não. Esse é um outro problema. Agora, que não tem o armador, não tem. Aonde é que está esse armador? Não sei. Tem um negócio chamado capa, que os caras trouxeram até hoje. O Internacional precisa de um velocista, e esse velocista não aparece. O Internacional fez 300 contratações e não tem esse jogador. Entendeu? Um driblador velocista. Não tem. Então, que ache o armador e ache esse velocista. A gente voltou a falar no Inter, claro, né? Porque tem um episódio do jogo ontem que foi muito forte, enfim, tudo que aconteceu. Altitude, errou, não errou, Ramírez acertou, não acertou, enfim. Mas eu queria voltar num ponto ali que o Bagé tocou da paciência pro Thiago Nunes. Porque tem algo que parece que eu tô vendo... Não existe paciência, Diogo. Não, mas existe. Tudo bem, Pedro. Ou ganha ou tá fora. Tá, tudo bem, mas... Não, mas não pode ter o comparativo. Assim, eu acho que não tem digo assim. Mas o que eu queria dizer... O que eu relato é mais a comparação, né? Porque daqui a pouco o torcedor vai continuar, daqui a pouco, toda aquela crítica que economizou do Renato, por tudo que ele representava, agora vai se botar na conta mas do é aí Thiago. Que eu quero entrar. É justamente nesse ponto que tu tá falando. Porque, olha só, não tem revolução tática, como disse o Maurício, não tem, evidentemente não vai ter. Mas assim, a diferença é muito grande, porque tá saindo o cara que dizia assim, olha, eu estive lá, para outro que nunca jogou futebol. O tá do DVD, o né? Que fala saiu o cara que chamava DVD, né, Diogo? Fala o cara Nana Nenê, apagão, só faltou a bola entrar. E eu não estou entre aqueles que acham que o Renato não sabe nada da parte tática, eu acho que ele evoluiu pra caramba nisso. Não existe o cara ganhar tudo que ele ganhou se for uma nulidade tática. Não é só um gestor de pessoas, ele é mais do que isso, ele virou mais do que isso. Mas vai entrar um outro cara que nas entrevistas vai dizer tudo que o Renato não dizia. Ele vai falar em
pressão pós-perda, diagonal curta, em bloco alto, médio, baixo, em temporização. Ele é o cara disso. E daqui a pouco vai ser criticado pela outra ponta. Vai ter gente criticando, mas ele é teórico demais, enfim. Então, assim, o torcedor do Grêmio tem que se dar conta disso. Tem uma mudança grande que está sendo colocada no Grêmio aí, e ela começa emblematicamente pelo seu treinador. Se ganhar com toda essa terminologia aí, ele está justificado. Se perder, ele está morto. Porque qualquer treinador no futebol brasileiro, eu estava ouvindo o Esportes ao meio-dia, Leonardo, e o Gamba jogar bem é melhor, né, Pedro? Claro. Não, jogar bem e ganhar, né? Claro. Isso não, mas é simples, é muito simples. A cultura brasileira é assim. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que vou modificar. Eu estou vendo o que acontece. O Renato se sustentou naquela final da Copa do Brasil. Ele enrolou ali porque o ano foi muito ruim. O Corinthians rompeu a cultura e foi campeão mundial. Era para ter demitido o Tite depois de perder pro Tolima na pré-Libertadores. E aí tomou isso é mudar não mudando. Isso aí o Zaque já tinha feito aqui em Porto Alegre com o Celso Roth. Mas foi o voto de confiança num perdedor, Pedro. Foi um voto de confiança num perdedor que virou vencedor logo adiante. Mas Maurício, sem isso não se faz futebol, Pedro. Maurício, mata-mata, tu pode ganhar ou pode perder. Perfeito? E tu não vai ser demitido por isso. Agora, se o teu time não joga nada, tu é eliminado na Copa Libertadores, tu é eliminado na Copa do Brasil... Aí é um combo funesto. Aí o Internacional é perito nisso. O Internacional é perito nisso. O Internacional muda não mudando. Quando perdeu para o Mazembe, mudou não mudando. Mas até nisso que o Pedro acabou de citar aí, o Thiago chega num momento, quem sabe, privilegiado. Se ele vai ter essa... Claro, na minha ideia, né? Se ele vai ter essa pressão, por exemplo, do torcedor, que vai querer ainda enxergar nele toda aquela liderança, o Renato era autossustentável dentro do Grêmio, né? O Renato, ele se bastava, inclusive evitando que vários setores da política interna do clube foram mexidas, coisa que agora vai modificar completamente. Já foi anunciado um vice de futebol. Parece que mudou também a história do executivo, porque se tinha uma pressão por nomes internos, e isso foi o que demorou, pela informação que eu tenho, para que o Dr. Marcos Herrmann aceitasse. Então agora o Grêmio não tem a pressa desse executivo, mas provavelmente busca até um executivo de fora. Um executivo, digamos, mais famosão do que os que estavam internamente do Grêmio. Só que esse Thiago que chega agora, ele chega de um Grêmio que foi eliminado, ele chega de um Grêmio que o presidente, na última entrevista, tirou o peso da Sul-Americana, porque deixou claro que está na hora do Grêmio focar nas competições nacionais. Então, ele chega com um tempo também, para ele poder trabalhar. Sim, verdade. Estreia no Gauchão, não estreia na Sul-Americana, Léo. Ele estreia no final de semana, já classificado. E mais, Léo, ele estreia sem o peso de evitar que o Grêmio fizesse uma semifinal em Grenal. Maurício, mês de maio vai acontecer. Mês de maio está chegando, Maurício, mês das mães. Tem 2 Grenais para definir o Campeonato Gaúcho. Aquele que perder, sai chamuscado. Não vai pra rua, né, ainda não. Mas já vai estar chamuscado. Ter certeza que ele entra com o peso de ganhar o Gauchão. Se ele perder o Gauchão, já fica, aí já vem essa onda toda. Não, mas aí o contrato dele tem que ser até o Gauchão. Não é o contrato. O contrato tu faz o que mas tu sabe que a cultura é essa. O contrato tu faz como tu quiser. O contrato tu faz como tu quiser. Então tu não faz contrato com... Tanto chama o Thiago Nunes lá, chama o Ramírez, diz, olha, o teu contrato, ele é até... Quando é que é a final do Gauchão? Desculpa... Não dá para fazer contrato por obra, tem razão nesse sentido. Por obra não dá. O teu contrato é até dia 23 de maio, tá? Se tu ganhar, a gente renova até a final da Copa do Brasil ou da Libertadores. Se tu for bem, aí a gente renova ano que vem. Não existe isso. Eu vou desenhar para ver se tu entende. Não precisa desenhar porque eu não sou burro. Eu vou desenhar. Eu não disse que ele vai perder o emprego. Eu disse que quem perder... Aí é falta de respeito. Eu disse que quem perdeu o Gauchão, entendeu? Já começa a sofrer uma pressão extra. É isso que nós estamos debatendo. Entendeu? É isso que vai acontecer. Mudar essa cultura. Mas não vai mudar. Não sou eu nem tu que vamos mudar. A cultura é essa. A cultura é essa. A cultura é essa. Nós estamos falando de coisas diferentes. A gente está falando de demissão e crítica. Demissão não, crítica sim. Eu acho que é isso. A minha função. A parte que eu concordo com Guerra. Maurício, a minha função como formador de opinião. Como formador de opinião, pelo menos eu acho assim, na minha modestíssima análise, é que a gente precisa trazer elementos novos para o debate para fazer com que avancemos e não fiquemos parados no tempo e tomemos 7-1, gente.
A gente não pode trabalhar numa ideia, e o torcedor é passional, o torcedor cobra. O Palmeiras lá tá com os muros pichados, o Santos tá com os muros pichados. Vem cá, o Santos foi vice-campeão da Libertadores com salário atrasado. O Santos classificou na pré-Libertadores, passando pelo São Lourenço. Contigo, Léo. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e o Palmeiras não tem treino. O Palmeiras joga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e viaja no meio tempo. Então, assim, mas todos nós condenamos. Tu tem alguma dúvida? Deixa eu só fazer uma pergunta pro Léo. Tu tem alguma dúvida se o Palmeiras, com todos esses títulos que ganhou, se ele perder o Paulista e se ele não se classificar na Libertadores, a chapa esquenta para um cara que ganhou tudo isso? O Palmeiras ganhou o Paulista no passado. Esquenta, mas não pode render. Guerra, esquenta, mas não pode render demissão. Mas o ponto do acordo entre nós, deixa eu pegar o consenso aqui, Guerra. O ponto do acordo entre nós é que a nossa cultura é de pressionar o perdedor. Até aí eu acho que todos nós assinamos. A parte que eu quero assinar com o Léo é que, sim, é possível mudar, porque isto é nocivo para o futebol brasileiro se você não der o mínimo de tempo confiando no trabalho do cara, de que o trabalho dele vai evoluir. É que tem uma novidade aí, né? Maurício, o Grêmio confia com a eliminação. O Grêmio confia no Thiago, tanto que assinou um contrato com ele até 2022. Certo? Ou seja, ele vai ter um ano mais 8, 9 meses, sei lá quanto aí que nós temos ainda desse ano, tá? Sim. Então, ele tem um longo contrato. Agora, tem uma multa, caso ele não vá bem. Quem perder o Campeonato Gaúcho sai chamuscado. Já é o primeiro problema. Chamuscado é uma novidade, né, Pedro? Chamuscado aí tudo bem, Pedro. Isso aí pra relação o chamuscado é a derrota. Tá bem. Mas é que tem uma relação. O Fábio Koff é o cara que com o Luiz Felipe questionado pela torcida em tempos de não rede social e sim de portão 8, portão 2, portão isso, portão aquilo. Fábio Koff foi ao microfone com o peso do seu tamanho para dizer: o Luiz Felipe não vai sair. Digam o que disserem. É que tem uma nova relação vitoriosa porque teve convicção. Esse é um fato praticamente único no futebol brasileiro. Esse é um fato praticamente único. Pedro. Então, funcionou, repete. 98% tem uma relação dos presidentes nova. Botam pra rua e não fazem frase nenhuma. Mas tem uma relação nova. E não está certo, Pedro. Não está certo, Pedro. O último perdedor do Gauchão, o último perdedor do Gauchão em clube grande foi o Eduardo Cudê. Eduardo Cudê continuou no Inter. E mais do que perder Gauchão, deixa eu te dar um perdedor de Gauchão. Potter, eu vou te dar um perdedor de Gauchão, Abel Braga. Abel Braga perdeu o Gauchão de 2006 e foi campeão do mundo e da Libertadores. Perdeu o Gauchão no Beira-Rio. É que tem uma relação nova. Eu não acredito, pela gestão do presidente Romildo, que ele demitisse um cara que ele contratou assinando com esse cara contrato até o término da gestão do próprio presidente. Ele não vai demitir, Bagé. Não é isso. Mas eu vou concluir. O torcedor começa a pressionar. Porra, perfeito. Trouxeram um cara pro lugar do Renato e o cara não ganha. Mas eu concordo com isso, Diego. Eu acabei de falar isso. Eu concordo isso. Na minha fala, eu acabei de dizer isso. O comparativo do torcedor é o Renato e mais. O que vinha segurando o Renato de 18 pra cá era justamente ganhar Campeonato Gaúcho e ganhar Grenal. Claro que ele tem essa pressão. Porém, o que eu quero acrescentar no debate é que tem um fato novo. Embora seja mais um técnico gaúcho da gestão do presidente Romildo, isso é importante porque é um cara que sabe, ele não vai precisar procurar no Google como é que é a tradição aqui dos clubes do Rio Grande do Sul. Ele sabe como é que funciona. Porque ele roeu o osso até pegar esse filé agora, para usar um termo utilizado pelo Rafael de Vério. O que eu quero chegar é que tem uma relação nova. Não é nem só a pressão do Renato. O Renato, nos últimos 5 anos, deu uma tranquilidade para o presidente Romildo, que o presidente Romildo não tinha nem com o Filipão, que era ídolo, que depois passou pelo Roger e chegou o Renato. Virava ano e saía ano, podia chegar proposta, podia passar o cometa Halley, podia chamar todo mundo para a rua para ver alguma coisa, e a gente sabia que o Renato continuaria. O presidente agora, ele traz um cara que é novo para todo esse sistema que o torcedor estava acostumado. Mas, Bagé, eu concordo, a pressão não vai verdade. É uma crueldade analisar o trabalho de um técnico que está com tão pouco tempo. Perdeu o Gauchão, vai sair queimado, ou pode... É uma crueldade. Chamuscado. Chamuscado, tá? Ou é uma crueldade. Queimadura é terceiro grau, é diferente. É diferente. Tá bom. Eu já acho que nem é pra chamuscar, mas enfim. O Pedro, o Thiago Nunes está assumindo o Grêmio e me remete muito, e é coincidência, até o Marcos Hermann assume em 98, com aquele período pós-Grêmio Filipão Koff. Ali o Grêmio demorou a se estabilizar, porque o Grêmio está encerrando um ciclo vitorioso, tá? Os últimos 2 anos não foram, mas foi um ciclo vitorioso.
O Grêmio está encerrando uma ideia de um conceito de gestão em que o técnico abarcava várias funções. O Grêmio está reconstruindo o departamento médico. O Grêmio está trazendo um técnico que precisa de uma ideia de jogo que ele não vai conseguir implantar do Atlético Paranaense. Ele vai implantar a do Grêmio porque a característica dos jogadores não permitem. E o Grêmio, Pedro, pelo menos no final de semana, o Grêmio tinha 70% dos jogadores da base, guris. É um time todo novo, é do zero. Que bom, tá legal. Sabe onde é que eu tô agarrado nesse negócio do chamusca? Sim. Chamuscado? Na entrevista que deu o Oderich depois do último jogo do Grêmio. Ele disse, foi muito claro, hoje não tem público no estádio. Hoje é a rede social. E vocês sabem melhor do que ninguém que a rede social pauta sim dirigente. E a rede social, ela não se aguenta. Ela não considera isso. O cara chegou agora, já começa a botar em desconfiança o trabalho. Rede social errado. hoje deu pau no Guerra, se eu sou torcedor, eu ia detestar o meu dirigente como torcedor ser pautado pela rede social. Esse cara não me serve como dirigente. Tem que ter inteligência estatística aí, né? Porque a rede social não é estatística. A rede social ela pega pesado, claro, mas ela não é estatística. Tem que ter capacidade. Os dirigentes têm que entender. Os dirigentes têm que entender. Os dirigentes têm que entender se eles confiam ou não no trabalho. As demissões vêm porque o bicho tá pegando. Porque o bicho pega pro dirigente também. Claro, então as demissões têm que vir se ele tem certeza, porque o dirigente tá no vestiário. Entre vai rolar ele, o treinador, ele escolhe ele. Tá bom, Potter. Não tem entrou no Ô Pedro, entrou no Twitter agora, entrou no Twitter agora para mim, muito rapidamente, um questionamento de um torcedor interessantíssimo, nisso que estamos discutindo, que é o seguinte: quantos gauchões Enio Andrade conquistou pelo Grêmio e pelo Inter? Resposta, nenhum. Ele foi campeão brasileiro com o Grêmio e vice-campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Inter. Quando é campeão brasileiro com o Inter, ele não jogou o gauchão, justiça se faça. Ele joga o gauchão de 80 e perde pro Grêmio. Mas em 81, ele é campeão brasileiro, o primeiro título nacional do Grêmio, e ao final do ano ele perde com o gol do Silvinho o gauchão. Acontece no comercial. A diferença do Abel e o Enio é que os dois tinham estofos maiores, nacional e bimundial. Aí tu aguenta. Agora, tu perdeu... Mas o Mundial é depois, ô Guerra. O Abel, o Mundial é depois. Ele perde o gauchão antes, Guerra. Ele perde o gauchão no primeiro semestre e é campeão depois. Mas ele deve ter ficado chamuscado. Agora tem o Abel que ganha o Grenal do século, com 10. Também tem isso. Isso pesa. Então o que que acontece? Acontece que o torcedor, ele não tem a paciência que nós achamos que ele deva ter. O torcedor quer resultado. Tu tem que ver a paciência que eu tenho para chamar o intervalo comercial, Guerrinha. É um troço impressionante. Então, vamos lá, voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Agora, 5 minutos, Jogo Olivier. Cicobi, Pedro, somos feitos de valores. Com o Cicobi, faça o seu crédito. E o Cicobi tem mais crédito do que o São Paulo, Pedro. Do que o São Paulo do Hernan Crespo, que tem 80% de aproveitamento desde que chegou. Ganhou na Argentina ontem do Vélez, algo que não acontecia desde 1982, aquele Super Flamengo do Zico. E fala português quase melhor do que tu. Ele está estudando português, o Hernan Crespo. Mais crédito tem o Cicobi do que o Hernan Crespo. Eu não quero atrapalhar o Merchan, que foi muito bem feito pelo Diogo. Sim, mas quem ganhou do Vélez ontem foi o Flamengo, não foi o São Paulo do Crespo. Mas foi o Flamengo, eu não falei Flamengo? Ah, desculpa, eu falei... Ele ganhou do Sport Cristal. Os dois estão Você está fazendo mais lambança que o Ramírez no segundo tempo ontem, Diogo. Diogo, os dois estão... É verdade, é verdade. Fiz uma pequena lambança. Não, ainda bem que tu me corrigiu. Começaram bem a Tá, então vamos fazer o seguinte, tá? Esquece o Flamengo que ganhou do Vélez depois de 1982 e deixamos só o 80% do Hernan Crespo, porque esse aí tá valendo, 80%. O Hernan Crespo hoje, nesse momento, futebol é momento. Ele hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro. Ele é o melhor, ele está conseguindo fazer uma coisa espetacular no São Paulo. E o Ceni está fazendo de tudo para o Flamengo perder. Ele não consegue fazer o Flamengo perder pela qualidade que tem. Mas, Guerrinha, olha que coisa engraçada. Esse negócio de acomodar jogador, botar o Arão na zaga para botar os caras amigos no meio campo, para não ver beicinho. Não, isso aí é azar, amigo. Um tem que sobrar. Bota zagueiro na zaga, bota o cara do meio campo que tem que botar, bota o Arão no meio campo. Por isso que o Flamengo está tomando gol em tudo que é jogo agora. O Crespo fazer uma comparação... O Crespo fez algo que os outros técnicos não vinham fazendo, né, Potter?
Pegou o Daniel Alves, ele jogou algumas partidas por dentro, mas isso ontem, por exemplo, ele jogou de lateral. Exatamente, e elogiou o Daniel na lateral, precisamos dele na lateral, mas aí que tá, o Crespo tá fazendo a mesma coisa que, tirando um detalhe, a mesma coisa que o Miguel Ramírez. Tem uma formação quase que diferente para cada jogo, tem jogadores que jogam numa posição num jogo e na outra jogam com outra, e mas o resultado tá mais vindo. óbvio, né? Porém, ele seguiu a linha de trabalho do treinador que estava lá antes. O Miguel Ramírez chegou para mudar a linha de trabalho que estava no Inter. Mas tem algumas mudanças, precisa né, de mais tempo. Tu pega eu tenho assistido São Paulo, principalmente no Campeonato Paulista, e algo, por exemplo, que eu lembro de uma entrevista do Thiago Volpi, e hoje eu vejo o Thiago Volpi jogando com o Crespo. O Thiago Volpi, quando precisar, quebra a bola. Então, foi só esse detalhezinho. Não, esse detalhezinho sim, claro. Do Roger goleiro, lembra? O goleiro que não quebrava, o goleiro que por vezes corria um risco até em cima da linha, ele começou a quebrar quando precisa. Claro que é um time técnico, é um time muito quebrar a bola é sinônimo de dar um bago, né? Dá o bagaço. Né? E isso não acontecia O que mais chama atenção disso que fala o Guerrinha é que ele é um cara que, assim como o Ramírez, não tinha trabalhado no Brasil. Então chama atenção isso, porque muda. Os períodos de treino, a maneira de trabalhar, tudo muda. Por mais que seja muito próximo aqui a Argentina. E ele foi um jogador espetacular, mas ele não está como jogador, ele não é mais centroavante. Hoje ele é técnico. Chama a atenção a maneira que ele se acomodou rápido no São Paulo. E o trabalho, Alex, que ele fez na Argentina, que já é por natureza um país muito mais futebolístico do que o Equador, muito bom. Trabalho que ganhou destaque porque feito num clube muito pequeno e muito surpreendente, que vai estar em campo hoje, inclusive, contra o Independiente Del Valle, no que seria o Grêmio, no que seria a vaga do Grêmio na Libertadores, que é o Defensa e Justiça. Isto. Maurício, tem um detalhe com a chegada do Thiago Nunes. Defesa e Justiça é o Novo Hamburgo lá. Eu e o Rafael de Vera, a gente fez uma entrevista com o Thiago Nunes desempregado. Há uns 2 meses, mais ou menos. Longa entrevista. Bem longa, assim. E tem um momento que é o natural, ele fala do Jean-Pierre. E ele disse que confia sem ser muito... provocado, ele fala sem ser provocado, Potter. A gente tá falando sobre... Acho que sobre o Renato, eu não lembro exatamente, Maurício, eu não revi assim, mas assim, não teve a pergunta o Jean-Pierre, o que faz, ou talvez teve algum tipo de provocação, mas ele fala abertamente sobre o Jean-Pierre. Quando ele foi isso, Potter? Desculpa te encher o saco, mas é que daqui a pouco era um período que o Jean-Pierre estava melhor ou não, só pra gente entender por que ele falou do Jean-Pierre. Tem uma assim, entrevista, tem uma entrevista, o André Silva me mandou aqui, até tem um perfil no Twitter, vou dar o crédito aqui, que colocou, tá? Já dou o crédito. Mas é o Thiago Nunes falando depois de um jogo em 2019 e um repórter pergunta sobre o Jean-Pierre. Ele disse, olha, é uma satisfação, o Jean-Pierre é um garoto espetacular, eu sou admirador dele e é uma satisfação vê-lo atuar nesse nível. E aí, nas pesquisas que eu fiz para falar do Thiago Nunes, da passagem dele pelo Grêmio, tem uma matéria do GE. Globo em que os pais do Jean-Pierre, depois que o Grêmio ganha aquele título sub-15 com o Thiago Nunes, falando muito bem que o Thiago Nunes foi o cara que potencializou o Jean-Pierre, que trabalhou com ele, que trabalhou a cabeça dele, uma relação assim familiar, que é muito comum na base até com os jogadores que são da cidade. Tá, achei então, o áudio. junta as duas, Potter, vai lá. Boa. O áudio teu, Léo. Ó. Agora no time profissional do Grêmio. Do Jean é um menino incrível, né? Eu tenho um carinho e uma satisfação muito grande de poder ver ele atuando nesse nível, né? Eu fui treinador dele na categoria infantil. A gente tinha uma geração muito boa de meninos, né? Tinha o Lincoln também, que era outro menino que acabou jogando a equipe principal do Grêmio. O Darlan, que também hoje compõe a equipe principal. Então são meninos que deram, né? Eu fico muito feliz de ter participado de uma pequena parcela da formação desses jovens aí, porque o futebol brasileiro, né, precisa de jogadores de alta qualidade e é muito bom ver o Jean atuando nesse nível. Mas esse é o áudio, esse é o áudio do que o Léo tava falando, e a minha conversa foi eu de velho com ele há cerca de 4 meses. E era um momento que o Grêmio tava ainda 4 meses. Tá. Então comecinho desse ano, assim, ou virada do ano, né? Mas o Thiago Nunes foi muito carinhoso com, então acho que é um renascimento de um jogador no Grêmio. Você só tem uma característica. Não, tem uma característica muito semelhante à que ele teve no Atlético Paranaense, que poderá redundar no sucesso do trabalho dele. Ele tem os jogadores cascudos e ele tem os jovens, como ele tinha lá no Atlético Paranaense. Tem Thiago, Heleno e Rony, por exemplo. Exatamente, Pedro. É isso aí. Tem o Elton Martins e tem agora o Thiago Santos. Tem alguma semelhança? Não, mas a característica, Diogo, não vai casar com aquela do Atlético. Não vai casar. Por quê? Porque aquele Atlético era um time de transição muito rápida, um time vertical.
E esse Grêmio não tem essa característica. Eu acho que o Thiago Nunes, eu até estava conversando com o André fora do ar no intervalo sobre isso. Tu nem sabe qual é o time, como é que tu diz que não tem essa característica? Mas como não é que tem tu te antecipa? Me antecipo porque o Matheus Henrique tem a característica do Bruno Guimarães? Não, mas ele pode achar outro jogador lá dentro dos jovens. Aí, o Fernando Henrique. Ele falou bem do Darlan agora. O Darlan, que ele cita, o Darlan foi um jogador dele no Sub-15. O Darlan não tem. Um time O igual ao Maicon, Atlético. não precisa. E o Bobson não pode ser ele, não pode ser o Fernando Eu Henrique. ia falar do jogador lá, Bobson. Eu ia Sim, falar mas do Bobson. aí a mudança é profunda, né? Aí Mas ele vai mexer mesmo com hierarquias. Não, ele vai eleger e colocar no time os que estão Mas o melhores. Bobson Só jogou. isso. Dentro mais O uma Bobson estrutura. Sim, mas é isso que está Ele vem acontecendo. jogando nos É isso últimos que está jogos. acontecendo no Inter, com, por exemplo, o Patrick perdendo pro Eminência, e já causa um barulho imenso. Tem que ver se a direção vai respaldar e se o Thiago Nunes vai realmente bancar. Ou vocês acham que ele tiraria o Matheus Henrique do time? Barulho do Pra que ele vai tirar o Matheus Henrique? Mas ele é melhor tirar o Matheus. do meio campo, não vai Não, tirar. mas é que o Pedro, nós estamos lidando com a ideia. Eu só de acho que ele não vai ficar preso a uma ideia lá do Atlético, entendeu? Não vai fazer uma transposição. Não, é- Assim, olha, eu jogava no Atlético Eu acho que assim, ele vai agora Mas fazer é eu que vou o mudar. Pedro Eu acho que não trouxe vai uma fazer isso. ideia, o Pedro trouxe uma observação de que ele pode montar uma ideia parecida com o Atlético Paranaense. E aí eu até me antecipei, Pedro, desculpa, carimbei o que tu falou. Eu acho que não, pelas características dos jogadores. Por exemplo, o Jean-Pierre, naquele Atlético Paranaense, ele seria o Camacho. Mas, Léo, é como Mas você o Camacho disse, não era parecida. titular, Léo. Seria O Camacho não era parecido. titular. E no time do Grêmio ele vai ser titular. No primeiro o Atlético, Jean-Pierre- sim. o No Jean-Pierre campeão vai da ser- Sul-Americana. O Jean-Pierre vai ser o jogador esse do Atlético, foi vendido pro PSG lá, não é PSG que ele foi? Bruno Guimarães, o Lyon? Bruno Guimarães. Não, e ele não tem só vai, velocidade. o que ele vai mudar, certamente, como ele fazia no Atlético, ele jogava com o Nicão, pé esquerdo, pelo lado direito, e o Rony pelo lado esquerdo, ele vai mudar o Alisson. Ele vai botar um jogador de velocidade daquele lado ali. Ele Mas vai quem ter seria dois que caras é? ligeiros Mudar no o meio Alisson ou campo. tirar o Alisson? Ele vai tirar o Alisson. Vai Mas tirar. quem Ele vai seria botar esse meia jogador pelo de lado? velocidade ali. Eu acho que vai ser Léo Chu ou Guilherme com o Ferreirinha do lado esquerdo Mas e um centroavante. No Corinthians, Guerra, por isso que eu acho que ele vai se aproximar de uma ideia mais do Corinthians do que do Atlético No Paranaense. Corinthians ele buscou um meia. Ele Era o adotou, Luan. ele adotou o 4-2-3-1. Ele tira o Ralf, que é o volantão. O Corinthians manda o Ralf adiante, né? E esse foi um dos problemas que ele teve lá, porque criou um atrito no vestiário. Ele usava dois volantes, tá? Gabriel e Ramiro. E ele usava Luan no meio e dois jogadores de lado. Ele busca o Luan, o Corinthians busca o Luan para ser um armador. O Grêmio tem o Jean-Pierre. Para mim, o Potter trouxe o áudio. É muito claro que o Jean-Pierre vai ser o centro do time dele. Claro, e com razão. Anotem uma outra situação aí, me cobram depois. Se tiver em condições, óbvio. Ele não pode estar machucado o tempo inteiro. O Guilherme Guedes, por exemplo, é um jogador que pode crescer muito com a chegada dele. E aí, Léo, eu sei que ele não vai fazer igual, mas ele pode fazer parecido. Igual ao Corinthians ou igual ao Atlético, dificilmente ele fará. Mas parecido, porque ele tem jogadores com características próximas a esses dois exemplos recentes de trabalho dele. É isso Tanto que eu do estou Atlético dizendo. quanto do Obrigado, Corinthians. Bagé. A diferença entre o Grêmio e o Corinthians que ele vai encontrar é que ele tentou levar o Luan para ser armador e o Luan não deu resposta. Exato. E no Grêmio ele vai ter o Jean-Pierre que ele acha que vai dar a resposta, esperar para ver. Aí que está a diferença que eu queria trazer para o assunto, né? Porque o Jean-Pierre tem uma proposta da Europa e uma proposta dos Estados Unidos. Né? O Grêmio não quer. Porque talvez o Grêmio soubesse o que ia acontecer. Agora, todo mundo sabia da relação estremecida entre ele e o Renato. Né? Agora não vai. Mas pro Jean-Pierre o mundo começa de novo agora, Potter. Sim. Eu tenho a impressão Sim, que ele não aceita, né, Estados Unidos ou uma proposta de clube médio ou pequeno na Europa. Menor. Ele começa um momento agora em que ele terá do treinador um tipo de afeto, e eu não estou dizendo que o Renato detestava o Jean-Pierre, tá? Fazer o entre vírgulas. Mas não havia claramente uma relação pessoal da melhor qualidade como o Renato tinha, por exemplo, com o Maicon. Isso é evidente. Sim. Agora chega um treinador que fala carinhosamente, como o áudio que o Potter botou, de um jogador que ele viu surgir e com o qual ele conta para centralizar o seu time. A Tentou visão levar é pro Atlético, totalmente né? diferente. Tentou. Totalmente. Esse time... É tipo a relação que o Maurício Sávio e o Pedro têm. E o Exato, Grêmio vai mas contratar alguém. A nossa é mais carinhosa. Esse O Grêmio time vai de contratar 91. alguém. O Maurício não vai contratar. O Pedro não vai contratar um outro comentarista. Por isso. Contratou Bagé. Contratou Bagé. Ah, é verdade. Maurício, Como é fui o eu que nome do busquei. menininho? Como é o nome Eu do que busquei menininho na que Bandeirantes e joga? dei aumento pra ele, Guerrinho. Agora tá vendo? Como é o nome do menino que Com o dinheiro do machucou? Nelson. Pedro Lucas. Não, que joga pelo lado direito, que se machucou Guilherme. Guilherme Guilherme Azevedo. Esse aí é candidatíssimo a entrar Claro. no time. Pela velocidade. Ó.
Eu acho que tem uma semelhança do que ele pode fazer no Atlético, que é o seguinte, não tirando assim questão específica de sistema tático, enfim. Mas quando ele chega no Atlético, ele tem um time que com o Fernando Diniz se defendia muito mal. E aí ele entra, e imediatamente eu lembro de matérias dos nossos colegas lá do Paraná dizendo, olha, o time do Atlético há quantos jogos não toma gol? E o Grêmio vem de um momento que se defende muito mal, dá muito espaço, meio campo, ninguém marca ninguém. E eu acho que ele se adequa ao que o Grêmio precisa um pouco por isso. Ele vai fazer um sistema defensivo que marque melhor. Não vai abandonar a proposição. Estamos nos aproximando do momento Thiago Santos. Já rolou. O André Silva mandou agora aqui, às 13h40. O Bagé falou o nome do Thiago Santos. Informação, André Silva, fala, Potter. O André Silva trouxe a informação que às 13h40 o Bagé falou sobre o Thiago Santos, então a gente já teve um momento. Ele não vai abrir mão do Thiago Santos. Ele tinha o Wellington. No Atlético ele não vai abrir mão do Thiago Santos, pode ter certeza. Deixa eu só falar uma coisa. Ele é o Maurício que faz time faceirinho. O Diogo falou ali do Fernando Diniz que o time do Atlético Paranaense não marcava bem. O Crespo pega um time do Fernando Diniz, que é o São Paulo, que não marcava bem. O Fernando Diniz tem uma carreira um pouco mais longa que a do Miguel Ramírez. E o Fernando Diniz precisa mudar alguns preceitos. Ou mais do que isso, não é mudar. Se adaptar a grupo de jogador, a tempo e tamanho dos clubes que ele pega. Senão a carreira dele não vai ser longa. A gente aprende, o Abel de 89, do Granal do Século, e que depois perde pro Olímpia em casa, é eliminado, é um Abel diferente de 2006 e também diferente de 2021. Então, tem profissionais que precisam de algumas coisas novas, não adianta ter só essa ideia na cabeça. O Miguel Ramírez chegou e falou nos microfones, a ideia é, eu terei um time titular por jogo. Essa ideia, aparentemente, pelo pouco que se viu, eu não quero ser apressado, ela não vem dando muito certo. Então daqui a pouco ele pode começar um pouquinho diferente, até porque a carreira dele acabou de acontecer. Ela acabou de começar. O que a gente pode dizer ele não do tem Ramírez... 50 jogos. Não tem, né? Ele não tem 100 jogos. Não tem 36 anos. O que a gente pode dizer do Ramírez então é o seguinte... Então dá pra mudar, se não tá fechada a cabeça do Miguel Ramírez. Ela não tá fechada. Não pode ser assim. Todo mundo muda, se adapta. Eu no Pretinho Básico era um cara, que eu sou outro, muito mais educado, cordato, menos bobalhão, entendeu? Isso. Assim é o mundo. Bobalhão, então continua, né? Menos bobalhão. Menos bobalhão. Não, o perder na altitude, tá? Bom, agora, como é que ele perdeu? Bom, isso é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, ele veio pra desmanchar o time do Abel, o que ele já fez. E montar o seu time, o que ele ainda não fez. Aguardemos. Tem pouco tempo, é verdade, e a derrota de ontem tem a montanha, ele vai descer a lomba e aí vai ser diferente, que é o que o torcedor do Inter espera, e eu espero que depois dos comerciais vocês tragam alguma coisa criativa, tá legal? Voltamos em seguida. Horas 22 minutos, quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do bem? Aqui opte pela Facate. E vinho, né? Vamos falar de vinho. Olha só, o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família nesse feriado, né? Depois vem fim de semana, aquela coisa toda. Eu tô falando do Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Bom, Guerrinha, terça-feira que vem o Inter pega o Tátira, não é? É o Deportivo Tátira, ele Deportivo Tátira, mesmo. Jogo pra ganhar, né, Guerrinha? Os 2 próximos jogos é pra ganhar, né? Guerrinha estragou ali. Maurício, se não fizer, é bom esse jogo ser com o Tátira, né, Maurício? É bom o jogo ser com o Tátira, porque o Tátira ganhou do Olímpia. Quer dizer, se o Inter conseguir a vitória, olha, ele já se coloca a melhor situação de uma estreia ruim do Inter, Diogo, é a seguinte. Os gigantes do grupo jogarão a segunda rodada em casa. Contra um time fraco como o Always, o Olímpia deve ganhar. Contra um time do futebol venezuelano como o Tátira, o Inter deve ganhar. O que vai representar? Todo mundo com 3 pontos. Todo mundo com 3 pontos na segunda rodada significa como se a primeira rodada não tivesse existido. E qual é a vantagem do Inter? É que na rodada que supostamente não teria existido, porque ela perde o valor, está todo mundo empatado, o Inter já esteve na altitude. E vai jogar todas as demais partidas no nível do mar. Sendo que a partida imediatamente após essa suposta vitória sobre o Tátira será também no Beira-Rio contra o Olímpia. Então, o Inter, se fizer 6 pontos no primeiro turno, 6 de 9, ele encaminha uma classificação de uma forma. Se ele fizer só 4 pontos de 9, ele terá que fazer, no mínimo, e dependendo de resultados paralelos, outros 4 pontos fora de casa no segundo turno, contando com a vitória obrigatória contra o Always dentro do Beira-Rio.
Então, para não fazer tanta conta, é ganhar as 2 próximas no Beira-Rio. É uma cara. Facilita. Do contrário, vai fazer conta, Pedro. Facilita. Não tenha dúvida. Bom, amanhã tem o Grêmio na Sul-Americana, né? Amanhã ainda é Thiago Gomes, né? Amanhã é Thiago Gomes. Thiago Gomes. Ele chega amanhã, né? Ele chega amanhã o Gomes. Porto Alegre, assiste não o jogo. Nunes. O Thiago Nunes chega amanhã, assiste o jogo na Arena e será apresentado na sexta. E treina no sábado, à noite. Treina no sábado. Todos os jogos do Gauchão, sábado, 21 horas, última rodada. Já dirige contra o Ipiranga? Sim, no A fim de ideia é semana, essa. né, Guerra? Já dirige no fim de semana. Chega amanhã, né? Treina Sim, já. é porque o Campeonato Gaúcho, que a gente não falou ainda, o Campeonato Gaúcho, ontem o Caxias e o Ipiranga empataram, né? E deixaram o Juventude muito vivo, né? Porque se o Grêmio ganhar do Ipiranga e o Caxias ganhar o seu jogo, que é em Caxias, eu não sei se é em Caxias, acho que não é ainda, né? Deve ser fora de Caxias. O Juventude ainda não joga no Jacone, Guerra, só no Brasileirão. Aí o Juventude tem a chance de se classificar. Vê só, o empate ontem, né? O Grêmio ganha do Ipiranga e o Juventude ganha o jogo dele, ele classifica o Ipiranga ele da passa fora. pelo Ipiranga. É o que pode acontecer, né? Bom, vamos lá. Nós estamos indo para o encerramento do programa. Quero desejar um bom feriado para vocês, que descansem, que reflitam. E o Julinho? O Julinho não apareceu. Nem no feriado o Julinho nem aparece. no Tô preocupado feriado. com o Julinho. Tô preocupado com o Julinho, Pedro. O que aconteceu com o Julinho? Tu também está preocupado com o Julinho, aí. Leonardo? Eu botei no Bastante. meu carro, eu botei uma foto dele no vidro traseiro. Sim. Pra ver se alguém acha ele e me dá notícia. Botou o telefone embaixo, Vamos colocar a foto do Julinho nas caixas de leite. Vamos botar nas caixas de leite. Não, eu Vamos fazer botei, essa aí. Vamos Eu- fazer eu- essa aí, ô Léo. Essa aí do Guerrinha, eu vamos botar botei a no foto vídeo de dele trás do atrás meu e o carro, número pra ligar. procuras, Pronto. viu? Eu botei no vídeo de trás do meu carro, procura-se o Julinho. Não veio nada aí. Sequestro não é que não me ligaram pra resgate, não é. Alemão! Pedro,